Vamos falar de pesquisa eleitoral agora, de olho na corrida à presidência da República. A pesquisa CNT-MDA aponta a diferença de 8 pontos entre Lula e Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, Lula tem 42,3% das intenções de voto, aparece o candidato do PT em primeiro lugar e Bolsonaro do PL aparece com 34,1%. Essa pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes. Saiu nesta terça-feira, tá? Os números mostram o candidato do PT, portanto, à frente, essa diferença de 8 pontos com Bolsonaro. Em terceiro lugar, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 7,3% da preferência dos eleitores. Na sequência, Simone Tebet, do MDB, com 2,1%. Pablo Marçal, do PROS, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Roberto Jefferson, do PTB, Leonardo Péricles, do UP, Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Imael, do Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União Brasil, não chegaram nem a 1%. Brancos e nulos somam 5%, não sabem ou não responderam 7,8%. Então, para esta pesquisa, foram ouvidas 2.000 entrevistas de forma presencial entre os dias 25 e 28 de agosto. Margem de erro de 2,2 pontos para mais ou menos. Nível de confiança do estudo é de 95%. Riva, aqui não tem um comparativo, um comportamento em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto. Mas, na verdade, não vem apresentando grandes novidades esse resultado aqui da pesquisa. Ela vem repetindo, de certa maneira, o quadro que outros levantamentos trouxeram a respeito da corrida à presidência da República. E são números que vêm se consolidando, né, Rafa? Todas trazem mais ou menos a mesma coisa, não é verdade? Aquela diferença oscilando entre 8% a 9%. Aí na margem de erro chega a 12%, aí volta a 8% a 9%. Isso. Eu vejo muita gente criticando, o dizendo Lula assim, na casa dos 40%, o Bolsonaro dos 30%, às vezes mais próximos, distantes, mas sempre nessa média. Quando mais mostra ou menos, né? os votos válidos, uma delas colocando uma eleição de primeiro turno, outra colocando que não, então você vê que a margem ela é muito apertada para você ter uma oscilação entre os candidatos. Por quê? Porque os dois são os mais rejeitados. É o que acontece aqui no governo do estado do Paraná, por exemplo, na disputa. Há um dos candidatos que tem 35% de rejeição em média. Ou seja, mais de um terço do eleitorado não o quer. Como é que você vai crescer assim? Não vota de jeito nenhum. Rejeição a pergunta é assim, quando se pergunta de rejeição numa pesquisa, o pesquisador pergunta o seguinte: em quem você não votaria de jeito nenhum? Nem a pau. Essa é a pergunta que ele faz. Isso é muito taxativo, Rafa. Não, isso aí eu não voto por nada em segundo turno, em oitavo turno. Se for ele, sei lá, eu e uma pessoa que eu não gosto, eu voto na pessoa que eu não gosto, mas não voto nele. É mais ou menos isso que quer dizer. Então, as coisas vão se consolidando também no cenário nacional, já se desenhando com uma possibilidade em alguns momentos de um primeiro turno, que eu não acredito. Eu acredito que a eleição vai para o segundo turno e vai ser absolutamente disputada. Muita gente fala assim, mas eu nunca respondi um pesquisador eleitoral. Eu já vi na rua, não quis responder a pergunta. Não quis responder. A Rafa teve o interesse de responder. Eu quis responder a pesquisa para ver se em algum momento existia uma interferência, por exemplo, né, sutil de manipulação de resultado. Se alguém me induziria. E eu, inclusive, fui conversando com a entrevistadora. Mas quem que você me indicaria? Quem que estão votando mais? E ela teve uma postura muito séria na hora de trazer ali os questionamentos. Mas a gente sabe, né, Riva? E existem pesquisas e pesquisas. Tem pesquisa que é comprada mesmo para mostrar o candidato muito bem. A gente sabe disso. Pra ninguém é afagar o bobo, ânimo dele, né? Isso, ninguém é bobo. Tem gente dizendo assim, tem nomes aí que não são mais de candidatos se apresentando, mas a pesquisa foi feita com um nome, tá? Por isso que a gente tá registrando, Esther e outros ouvintes que estão participando. Inclusive a própria Jovem Pan já teve diretor de instituto de pesquisa dizendo que tem pesquisas que sim, são encomendadas diretamente com o resultado. Isso tem, claro. Você espreme o número para ele confessa aquilo que você quer, a seu favor. Isso, exatamente. Agora, tem pesquisas que são muito sérias, tem institutos que são absolutamente sérios. E é recorte de momento. Você não pode jogar tudo no mesmo balaio, sabe? Assim, tudo bem. Tem que considerar, obviamente, onde é que as pessoas foram entrevistadas, que período elas foram ouvidas, né? Como estava a economia no momento em que foram ouvidas, por exemplo, que é um elemento que pesa muito no bolso, a comunicação daquele candidato naquele momento. Não é bola de cristal, é um recorte de momento e um demonstrativo de tendência entre um determinado grupo.
Então não é que a gente traz o resultado aqui, ele é E um ponto final. fato que vai acontecer, senta e espera. Não. Né? E aquilo, né? Foi por pesquisa na rua, foi por pesquisa por telefone, cada uma representa uma coisa diferente, uma forma de responder. Exato. E o momento, né, Riva? Porque, por exemplo, eu posso estar hoje absurdamente feliz com a gasolina, mas quem me ouviu há 2 meses poderia entender que eu estava totalmente infeliz com o que estava acontecendo na época. Então, isso vai mudando. Começou a campanha eleitoral, eu assisti aquilo, me impactou. Teve algum candidato que apresentou uma proposta que eu me identifiquei. Eu vi um debate, aquilo mudou minha percepção. Só que o fator decisivo em relação a pesquisas é você entender como ela foi feita, quem encomendou, da onde ela veio, e também entender o seguinte: é um momento, ter o ouvido afiado. A gente não está trazendo aqui como se fosse assim um espelho da verdade absoluta. É um recorte. E assim, né, gente? E as coisas vão aparecendo durante as eleições. A gente tem que ver como vai repercutir dentro da campanha também de Jair Messias Bolsonaro essa história das compras dos imóveis com dinheiro vivo. Porque isso está repercutindo no mundo inteiro hoje. Então, tem sim. que ver como vai cair isso pro eleitor, dele inclusive. Exato. Não só dos outros. Exato. Como vai cair pro eleitor dele. Porque é o discurso anticorrupção, né? Que é muito acentuado. Você joga a corrupção no colo do PT. Todas as campanhas estão fazendo isso. A gente viu o debate, né? Foi isso. O debate foi isso. Joga no colo do Lula. O Lula que se vire para falar de corrupção. Isso. Agora. Foi chamado de ex-presidiário pelo Bolsonaro, falou que a corrupção estava no DNA, algo nesse sentido e tal. Agora, como isso vai ser respondido a partir de agora? Como isso cai? Sim, qual é o dentro peso da campanha? 51 peso? imóveis Isso. com dinheiro à vista, Não, é fora do comum, realmente. Como é que realmente fora explica? do comum Qual é a você versão? pagar. Tem que falar, né? Você que comprou imóvel, você já pagou em dinheiro vivo? Essa pergunta você se faz aqui do outro lado. A pesquisa, muita gente perguntando, por que tem o nome do Pablo? Porque oficialmente ele ainda tá lá. Exato, foi apesar colocado. do partido já não querer mais, né? O Pablo Marçal. Tá lutando lá pra tentar alguma coisa.